Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o CPTS 11 e vamos dar uma olhada no relatório dele e ver aí o que a gestão trouxe pra gente. Mais uma vez, né, ela comenta sobre operações high grade, que estão buscando operações mais high grade e tal. Vamos lá ver o que o pessoal da Capitânia trouxe pra gente. Os dados gerais aí do fundo, o resumão dele. Esse fundo patrimonial caiu bastante, né, pessoal? Tava lá em 96, 97 reais e foi para 90 reais e a tendência é que caia mais, viu, pessoal? A marcação com esse tesouro alto, tá? NTNB alta, né? IPCA mais 6 e pouco e tal. O patrimonial da pelada como um todo tá caindo. E a gente vê aí o CPTS indo para 90 reais, lembrando que ele ainda tem cotas de fundo imobiliário dentro dele. Então, tipo, ele cai pelos dois lados, né, digamos assim. É um fundo de quase 3 bi, fundo bem grande, né? E é um dos grandes players que a gente tem aí na nossa indústria. Liquidez muito boa, número de cotistas também, não tem nem o que comentar. E ele paga aí, tá pagando 1,10, ele fica nesse padrãozinho, pessoal, ele não passa muito disso, é R$ 1, 1,10, R$ 1, 1,10, ele não foge muito disso. Aqui no geral, os dados, mais alguns dados. Taxa de gestão ok, né? No preço aí, ok. E não tem taxa de performance, que é muito bom. Aqui no início ele começa com alguns comentários aí, que eles estão aí reciclando o portfólio, foco em operações mais high grade, o fundo pagou 1,10, sobre movimentações da carteira. Pessoal, a Capitânia ela faz muito giro, né? É um fundo que gira muita carteira. Então você vê aí, é um fundo de 3 bi que girou 700 milhões de reais em um mês. Então, se você pensar aí, é, girou praticamente 25% da carteira aí em um mês. Então, é giro, eles fazem muito giro, a pegada deles é essa. E a gente vai entender um pouco sobre o giro. Eles comentaram, fizeram alguns comentários aí no relatório pra gente conversar. Aqui no resultado, teve 1,11 aí. Ele tem uma atualização monetária, né, acruada nos CRIs de 1,15, que com esse giro que ele faz, ele consegue destravar esses valores, e ele deu um prejuízo em fundos imobiliários aí de 73 centavos por cota, que ele não realizou e não vai realizar, vai ficar quieto lá, e a gente vai acompanhando aí para ver o que ele vai fazer. Essa estratégia de fundo imobiliário dentro desse fundo aí é praticamente um FOF, né, pessoal? Eu não sou muito fã disso, eu já falei por vezes com vocês que eu não gosto desse tipo de alocação e tudo, mas esse cara ele já foi desenhado dessa forma lá atrás, então ele não foi um fundo de CRI que se tornou um FOF, né? Ele já tinha essa pegada. De toda forma, ele entra numa categoria, né? A gente tem as categorias high grade, high yield, etc. Eu gosto de colocar esse cara juntamente com o Iridio na categoria de trader. Ele fica fazendo giro, seja de CRI, seja de fundos imobiliários. Um pouco da alocação, 65,8% em CRI, 64% em fundos imobiliários, 0,3% em caixa. Ele reduziu bem, né? Conseguiu diluir essa participação em fundo imobiliário, o que é bom. O fundo hoje tem ainda as compromissadas, né? Ele chegou em 500 milhões de compromissadas, agora ele está um pouquinho mais calmo, né? Já foi quase 20% do PL, mas por enquanto aí ele está no patamar ok. A gente vai vigiando elas, vamos ver se vai crescer de novo e tudo. Esse fundo já fez uma emissão recente, vamos ver. Acho difícil de fazer outra num curto espaço de tempo, mas de toda forma, quando a compromissada aparece, já é um sinal que, tipo assim, olha, a emissão vai ter em algum momento. Então vamos acompanhando. Aqui no comentário macro não vou passar, e no comentário do mês achei bem interessante que eles trazem aqui que o foco é aumentar a taxa média de aquisição dos papéis via essa reciclagem de operações de perfil de crédito mais high grade. O que ele está fazendo? Antigamente, no cenário de crédito que a gente tinha, sabe, quando eu falo cenário de crédito, cenário global, né, do país, macro, enfim, tudo, a gente tinha uma NTNB sendo negociada no cupom um pouco mais baixo, então as operações aí, as high grade, vinham com um spread acima dessa operação. Agora que o NTNB subiu, esse spread se mantém, então você consegue uma operação
a mesma qualidade ganhando mais. Então ele tá fazendo isso, vende as antigas, compra novas e tal, faz uma reciclagem legal aí. Falando na reciclagem, ele coloca, né, esse pipeline acima de 1 bi, com taxas entre IPCA mais 7 e 7,8. E eles acreditam que essa faixa de 7,5 até 8 seja o limite para operações de fato high grade, que daria um spread próximo de 2% aí da NTNB, que a NTNB hoje está IPCA mais 6, uns quebradinhos, né? Então, um spread aí de máximo de 2%, está em linha com o que eu vejo em vários relatórios. Geralmente os relatórios colocam, eu vejo assim, high grade, fica um spread de uns 2%, e high yield fica um spread de até 5%, né? Mais que 5 já é aquela operação extremamente arriscada, mas enfim, fica mais ou menos nessa faixa. Quem gosta, tem muita gente que pergunta, pô, mas como é que eu vejo se o fundo é high grade ou high yield e tal? Não é só pela taxa, mas já te ajuda a balizar. Então, se você vê um fundo sendo negociado aí, IPCA até 8 aí, IPCA mais 8, você já vê aí que é um fundo com a pegada mais high grade. Se ele estiver negociando lá perto de IPCA mais 11, 12, já vai ser um fundo high yield. Se estiver no meio do caminho, isso vai ser o que a gente chama do middle risk. E o que estiver acima disso, a gente já vai ver aí que é o ultra high yield, digamos assim, né? Enfim, não é regra, né? Porque ainda tem as garantias e tal, mas só para ter uma baliza aí, um norte para vocês. Ele até explica, né, o porquê disso, né, por que ser esse spread. Porque é o seguinte, o cara pega o empréstimo IPCA mais 8 e o imóvel que ele está vendendo no cap rate varia de 7 a 9, imagina, você não vai pegar uma dívida a 8 um cap rate de 7, não faz sentido. Então é mais ou menos isso para a gente entender. E ele traz aqui um ponto, até grifei, isso é um ponto que vários gestores estão trazendo e o CPTS reafirma isso. Vamos ficar ligados, a gente está vendo aí, vocês estão vendo, quem assiste meu canal, já foi uns 4 CRI que deram problema aí, tipo um em cima do outro, e a gente vai acompanhando para ver. Ele coloca o seguinte: sobre a ótica de crédito, estamos cada vez mais convictos de que não devemos aumentar o risco e mudar o perfil da carteira. Estamos provavelmente no final do ciclo de aumento de juros, porém sem horizonte claro de redução. Há muitos fatores que vão influenciar nesse processo. Dito isso, estamos vendo a qualidade de crédito das empresas piorando em nível acelerado, devido principalmente ao alto custo financeiro e projetos de desenvolvimento com resultados abaixo do esperado. Na medida que o custo financeiro aumenta, os projetos podem se deteriorar realmente rápido. Então vamos ficar ligado aí. É o que eu comento com vocês, que a gente está vendo acontecendo em alguns CRIs, algumas operações, fundos de desenvolvimento, aí a gente está vendo o negócio definhando, você sabe muito bem de qual fundo de desenvolvimento eu estou falando. Enfim, vamos vigiar e vamos ficar de olho, porque esse alerta são vários gestores que estão dando, tem muito gestor falando sobre isso, então vamos acompanhar. Aqui na alteração da DRE, ele traz que ele teve uma alteração que foi o seguinte, que eles têm algumas dúvidas recebidas. O que acontece? Como a DRE dele, ele coloca aqui que ganho de capital com FIIs, ele bota 11 milhões, isso dá a entender para todo mundo que ele tem uma forte dependência com ganho. Até porque você pega o olho da DRE, você vai ver, né? Rendimento e ganho. Se o ganho está gigante, você fala, pô, tem dependência de ganho. Mas o que acontece? Eles até mudaram a DRE. Qual que é o ponto? Quando esses ganhos aqui nesse meio, tá aquela inflação que eu comentei que tá acruada, que ele destrava. Então, ele mudou um pouco. No final, pessoal, é o seguinte. Existem 3 pontos, né, no CPTS. Juros, que é o que ele ganha, normal. Correção monetária, também. E resultado de negociação. O que é o resultado de negociação? Às vezes esse fundo ele funciona como um grande warehouse. Então você vai lá, você tem um CRI que você quer comprar e tal, mas você não está sem o dinheiro agora, né? Você imaginar um fundo. Você vai chegar lá na capitana e fala, capitana, eu tô com esse CRI aqui, assim, assado, eu queria ele. A capitana fala, não, tudo bem, eu pego ele. E aí a capitana pega o CRI, um exemplo teórico, IPCA mais 10. Beleza, ela pegou IPCA mais 10 e tudo. E aí você chegou, fez sua emissão, captou o dinheiro, você chega na capitana, eu quero o meu CRI aí, vamos fazer uma negociação. A capitana, não, tudo bem. Só que a capitana não te vende por IPCA mais 10, senão ela vai sair no 0 a 0. Então o que ela faz? Ela te vende uma taxa pior. Te vendendo uma taxa pior do que ela comprou, né? Tipo, IPCA mais 9, ela tem um ganho. E esse ganho que é o resultado da negociação, que ele coloca aqui pra gente.
E a atualização monetária, ele colocou numa linha separada que vai ser aquele dinheiro que vem do destrave da inflação. Então é basicamente isso que ele está falando, está explicando aí sobre isso. E aí deu uma clareada, porque ele coloca que é mais razoável separar aí a correção monetária e juros que estavam acruados do que é resultado com a negociação. Basicamente é o seguinte, ele quis mostrar assim, olha, né, negociação, eu não ganho tanto dinheiro assim, eu ganho mais dinheiro destravando a correção. De toda forma, ele continua dependente até certo ponto de giro, ele não é isento de giro. Se ele não fizer giro nenhum, os 700 milhões que ele rodou, se ele não rodar, ele não vai conseguir destravar aquela correção monetária que está dentro do CRI. Então, não é simplesmente chegar e falar assim, não, o fundo não depende de giro. Não, peraí, o fundo não ganha dinheiro excessivo com o giro, ele não ganha no spread da compra e venda, mas ele ganha destravando a inflação. Então, tem essa minha visão quanto a isso. De toda forma, eles explicaram mais porque vai ter a mudança da DRE, então já deixaram explicado aí pra gente. Aqui inicia os dados da indústria de FII, eu acho legal, mas tipo, todo mês, pô, podia colocar trimestral, né? Acaba que nem fala nada do fundo, mas tudo bem. Eu entendo. A gente vê aqui, por exemplo, alguns dados, vamos até conversar um pouco sobre isso, né? Ofertas públicas caindo, o número de fundos listados é fundo pra caramba, hein, pessoal? 400 fundos imobiliários, você tá doido. O valor patrimonial contra o valor de mercado e o PVP, olha como é que o PVP tá caindo, né? O que é bom que continue caindo. Pessoal, para com esse negócio de fundo A é foguete, subiu, subiu, você não compra mais. Ou você vai comprar caro lá em cima. Eu quero que ande de lado ou que caia, então, para comprar barato. O número de investidores continua subindo bastante, né? Eu fico vendo esse ponto. A gente tá aí com a Selic a 13 e tralá, e que continua crescendo dessa forma. Imagina quando tiver o próximo ciclo de redução. O que vai acontecer, hein, com o mercado de fundos imobiliários? Acho que explode, hein? Tomara que exploda assim para cima, né? Vamos acompanhar. Ele traz aqui uma correção negativa entre os juros reais de longo prazo, o IFIX e a NTNB. A NTNB sobe, era pro IFIX, tá caindo. E o IFIX não caiu. É curioso isso, né? A gente vê. Claro, se você pegar aqui onde ela estava e onde ela começou a cair, o que aconteceu com o IFIX, e ela ainda não voltou para esse mesmo patamar que estava aqui, né? Então, mas ainda está segurando bem o IFIX. Já era para ter tido pelo menos uma correçãozinha assim, um pouquinho. Eu acho que deveria ter uma correção. Isso olhando, se você pegar só gráfico. Agora, se você olhar outras questões, você já pode ver, tipo assim, faz sentido. Um pouco da NTNB e o yield do IFIX, a gente vê aí como é que tá. O IFIX agora tá ficando difícil da gente botar ele na conta, né, pessoal? O índice tá virando um índice de papel, não tá muito legal, acho que tem que mexer nisso aí. Enfim, média de negociação se subindo e tal, tá tudo indo super bem. O valor de mercado hoje, CRI, é a maior participação que a gente tem aí, maior quantidade de fundos listados, inclusive. Lajes também tem bastante, mas o problema de laje é o seguinte, pessoal, pega as 51 lajes do comparativo que a gente tem aí e vai procurar os que são multi-ativos, multi-inquilinos. Putz, vai ter um trabalhão para achar fundos de qualidade. Então, laje, pelo menos é um setor que tem muita coisa e muita coisa que deveria ser enxugada, né? Eu acho que essa questão, quando a gente fala disso, da questão das incorporações, eu imagino um monte de monoativo que tem em São Paulo que se virasse um fundo gigante, né, juntasse aí meia dúzia de fundo monativo em um fundo só, ia ficar assim, excelente para investir, a gente ia ter mais opção. No caso das incorporações, né, pessoal, é um cenário que a gente tem que ver, tipo, algumas vão ser boas, outras vão ser ruins. No caso de lajes, eu acho que vão ser extremamente boas, sinceramente. Se pegar 51 lajes comparativas que tem, reduzir isso pela metade, a gente vai ter muito mais opção para investir. Porque hoje você fala assim, mas a incorporação vai diminuir o número de fundos que a gente pode investir. Tá, mas você vai investir em monativo? Não. E se você pegar os 51, cara, deve ter 10 que é multi-ativo. Se não me falha a memória, são 10, não deve passar muito disso. Os outros 40, você juntar aí em 8 fundos de 5 ativos cada um. Fazendo uma conta de padaria aqui.
oito fundos de 5 ativos cada um. Você vai ter 8 novas opções. Então, nesse caso faz sentido. Então, um outro ponto, eu vejo que faz sentido sim. Shoppings idem. Shopping a gente tem 23 fundos. São 5 que são multi-multi. Então sobram 18. Se você pegar desses 18 aí e colocar 6 shoppings em cada um, você vai ter mais 3 fundos de shopping para investir. Você vai quase 50%, mais de 50% a mais de opções. Então, tipo, vão ter alguns setores, principalmente esses dois, né, shoppings e lares, que vai ser muito bom se esse movimento chegar lá com força. Claro, se chegar aquele movimento simplesmente, igual a HGPO, pega, liquida, pô, aí vai ser ruim. Mas fusões, incorporações, eu acho que seria legal em ambos os setores. Enfim, vamos seguir. O fundo distribui 1,10 aí por cota. É o que eu falei no início do vídeo, é o padrãozinho Capitânia. Capitânia é isso aí. R$1, 1,10, R$1, 1,10, 1,20 ali, mas não foge muito disso, viu, pessoal? Aqui as movimentações da carteira que ele fez, as compras e as vendas. Eu comentei das vendas, né? Quando ele compra, deixa eu pegar um exemplo aqui. Como ele compra a 7 e vende a 6,8, a gente vê aí que o resultado, né? Ele tem um resultado positivo, de 500 mil. Ele ganha aí, claro, tem inflação e tal, foi um monte de coisa cruada aqui. Mas ele tem esse ganho. E quando ele compra por 5,7 e vende por 6, ele tem uma perda financeira. Por quê? Porque ele comprou uma taxa e vende uma taxa mais alta. Então, quando você pega um título e vende numa taxa mais alta do que você comprou, você te desvaloriza para suprir essa taxa. É mais ou menos igual o fundo imobiliário na questão de yield, né? Você tem um fundo negociado a 100 pagando R$1, então ele paga 1% de yield. Se ele cai para 90, o yield aumenta. Se ele subir para 110, o yield diminui. Então, tipo, mais ou menos essa lógica. Esse negócio é uma correlação negativa, né? Então a gente é meio difícil de você sacar, mas depois você entende, você fica bem tranquilo. Então, comprou por 5,70, vendeu por 6, perdeu dinheiro. Comprou por 6, vendeu por 5,70, ganhou dinheiro. É o contrário mesmo. Enfim, carteira de fundos imobiliários, infelizmente, né, ele ainda continua aqui com essas com essa tabela, sem a tabela, né, sem essa tabela de precificação que tinha. Antes tinha uma tabelinha e tal, legal, mas agora não tá tendo mais, infelizmente. Já falei, né, um monte de vezes, mas acho que não volta mais não, viu, pessoal? É uma tabela parecida com esse aqui. Mostrava o ganho, se ganhou dinheiro, se perdeu dinheiro e tal, mas paciência. Vamos lá. Retorno e tudo mais, fluxo de crise e tudo mais. DRE foi o que mudou aqui, foi a linha que entrou, né, a negociação com crise. Você vai ver que teve um resultado negativo. Aí você vai falar, putz, mas o fundo rodou um prejuízo e tal. Ele explica que às vezes ter um prejuízo na operação faz sentido você pegar uma operação com uma taxa melhor, então no longo prazo você vai ganhar. Então, pelo menos ele não escondeu isso, né, nessa parte, né, ele deixou bem claro pra gente, o que é bom. Eu acho que tem que ter isso mesmo, tem que ter essa transparência pra gente aí, se tá tendo prejuízo, se não tá. Já comentei bastante sobre isso. Aqui os resultados dele, como que eu falei, né, R$1, 1,10, R$1, 1,10, 1,20 e tal. Capitânia é isso, fica nessa outra. Tanto que a média é 1,06. Então já precifique ele, né, nesse valor aí para você não ter nenhuma surpresa. Liquidez é muito boa, não tem nem o que comentar. Número de cotistas sempre crescendo, né? Esse fundo ele é bem popular. E aqui um pouco da exposição para o segmento. A gente vê os CRIs que ele tem dos mais variados setores e a parcela em fundo imobiliário que ele tem. Pessoal, a carteira de CRI dele toda focada em IPCA, e é uma carteira que, como ele muda, muitas vezes ele vendeu 700 milhões, comprou outros 700 milhões no mês. É uma carteira que é difícil de acompanhar. De fato, ela não é tão simples assim de você pegar, vamos acompanhar o que o CPTS fez, tal. Não, você consegue ver uma outra posição que num site, por exemplo, esse Vincent Shopping sempre tá aqui e tal, mas é uma carteira que ele mexe muito, então fica difícil de você ficar em cimaço, assim, tipo, vamos olhar e tal, vamos ver como é que tá. Não, ele roda muito, então acaba que você só dá uma passada e tal. Como eu falei, para estar nesse tipo de fundo aqui, você tem que estar confiando bem na gestão
Tem que confiar muito nos caras, porque eles vão girar, eles vão estar trabalhando, e se você quiser, tipo, eu quero ter um acompanhamento mais profundo nesse fundo aqui. Cara, é muito difícil, vai perder muito tempo fazendo isso e não tem jeito, não tem jeito. Aqui, pra gente finalizar, a carteira de fundos imobiliários dele. A gente vê aí a maior posição dele TRXF, e aqui no cantinho tem a porcentagem dos fundos geridos, detidos por fundo da Capitânia. Resumindo, todos os fundos da Capitânia, variados fundos, têm 39% do TRXF. O que é isso aqui? Isso aqui são todos os fundos que correm, digamos, risco de takeover aí pela Capitânia. TRXF, se fizer alguma cagada lá, a Capitânia vai perto do botão, né? A Capitânia tem o botão na mesa lá do head da Capitânia, tem o botão da nuclear, assim, ele abre a guarda e aperta o botão. Pum, explode. Aí chama uma GE e troca a gestão, etc. Ele tem um poder muito fundo, né? Aqui o VPR, 61% das cotas. Enfim, é muita coisa, né? Muito fundo ele tem aí quase que, digamos, o controle. Olha o SAD 11 do Santander aqui. Olha o Pátria. Ele já teve um ataque da Capitânia no Pátria, né? Quem lembra? Então, a Capitânia ela usa os fundos dela para ter várias posições aí, e aí de vez em quando ela vê algo que vale a pena, ela vai lá e aperta o botão vermelho da bomba nuclear dela lá para ir para cima do fundo. O último que ela apertou, né, BLCP VVPR. Aqui no finalzinho ele fala um pouco da operação compromissada, dá um disclaimer para explicar como é que funciona. Eu já fiz vídeo no canal falando disso, né? Basicamente você tem um CRI na sua carteira, você entrega esse CRI em garantia, porém você continua recebendo juros e amortização desse cara, mas você bota esse CRI em garantia e em troca a instituição financeira vai te dar um dinheiro, né? Claro que aí ela não vai te dar, tipo, eu tenho 100 milhões num CRI, toma um CRI de 100 milhões, ele não vai me emprestar 100 milhões de volta, ele vai me emprestar 50, 40, etc. Que esse é o tal do haircut que ele coloca aqui. Ele até explica aqui, quer ver? Ele tá explicando aqui, ó. Cada 100 reais dado em garantia, o fundo recebe 50 reais da instituição. É o LTV. Ninguém empresta dinheiro tendo algo em garantia, seja um CRI, seja um imóvel, etc. Você não vai pegar e vai pegar um imóvel que vale 100 mil e vai emprestar 100 mil. Não, você vai emprestar 60, 50 e tal, pra você ter aí uma gordurinha para caso o cara não te pague, se tem toda a incomodação de ir lá, executar, etc. E aqui no final, a carteira dele, a nova posição que ele teve aí, esse grupo Mateus, a gente vê aqui. E é isso, pessoal. Conversamos aí bastante do Capitânia, CPTS 11, mais um mês aí o fundo seguindo a proposta dele de giro, focando em operações mais high grade, igual ele comentou. A gente viu aquele parágrafo que ele colocou sobre o risco. Pessoal, vamos ficar de olho, hein? Agora deixa eu fazer meu jabá. Quem é membro do canal, hein? Seja membro. E já viu lá nos vídeos exclusivos que eu fui posicionando minha carteira inicialmente numa direção mais high grade. Eu hoje mesmo não tenho fundo high yield. Tem um fundo, mas ele tipo, nem é high yield raiz, é um high yield bem light, mas enfim. Eu posicionei minha carteira de forma bem defensiva e fiz mais algumas outras movimentações que eu comento lá. Então, se tem interesse de ver o que passa dentro da minha cabeça, o que eu faço, o que eu compro, como eu faço, como é que eu estou me protegendo dos cenários que estão ocorrendo no nosso dia a dia, lá na área de membros tem os vídeos exclusivos, fechou? Então, se você quer ter acesso a esse tipo de vídeo, assina aí, fica do lado aqui de onde você se inscreve, tem lá a plaquinha Seja Membro, R$5 por mês, baratinho, vídeos exclusivos, fechou? Galera, até a próxima, fui!